A primeira convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira acontecerá na próxima segunda. Faltando poucos dias para o anúncio dos 23 convocados, alguns nomes parecem presenças certas, enquanto outros podem acabar perdendo espaço com a chegada do treinador italiano. Eu vou te mostrar nesse vídeo 5 nomes que podem acabar sendo deixados de lado nessa primeira convocação do Carleto. Nessa semana eu já fiz um vídeo mostrando para vocês jogadores que têm grandes chances de serem convocados pelo Ancelotti nessa lista inicial. Se você ainda não viu esse vídeo, você pode depois conferir clicando no card aqui em cima. Agora a gente vai fazer uma dinâmica diferente. Eu vou te mostrar jogadores que têm grandes chances de serem deixados de fora, pelos mais variados motivos. Lembrando que para dizer que um jogador pode vir a perder espaço, eu vou utilizar como base jogadores que estiveram na última lista da seleção. Na lista, no caso, para a data FIFA de março, que havia sido feita pelo Dorival. Número 1. Guilherme Arana. Aqui vai um jogador que eu acredito que dificilmente voltará a ser convocado e eu mesmo, se fosse treinador, não o convocaria mais, que é o Guilherme Arana. Por muito tempo foi, acho que, o melhor lateral esquerdo que nós tínhamos à disposição. Para mim, era para ter sido o nosso lateral esquerdo na Copa do Catar, se não tivesse machucado o joelho, mas infelizmente, nesses últimos tempos, o Arana não tem feito por onde para poder ser convocado, ainda mais pelo Ancelotti. E por que eu destaco ainda mais pelo Ancelotti? Porque o Ancelotti é treinador do Real Madrid, ele acompanha futebol europeu. Ele não vinha acompanhando o futebol brasileiro. Então, se aparece algum nome do futebol brasileiro na lista, podem ter certeza que é por indicação, por recomendação de alguém da CBF, e não porque o Ancelotti estava de fato acompanhando. Então o Arana é um jogador que já não vem bem, tá fora do radar de análise do Ancelotti, e para a posição dele, ao que tudo indica, o Ancelotti vai experimentar nomes que jogam na Europa. Tanto que o portal do GE já havia até informado que ele havia pedido mais informações a respeito do Caio Henrique, que é lateral esquerdo do Mônaco. Um outro jogador que eu acho que pode vir a ganhar espaço é o Carlos Augusto da Inter de Milão, que também joga na Europa e agora é finalista da Liga dos Campeões. Número 2. João Gomes. João Gomes, volante do Wolverhampton na Inglaterra, é um jogador que eu acredito que, a princípio, não terá espaço com o Ancelotti na seleção. Primeiro de tudo, ele já não vinha sendo frequentemente convocado nem pelo Dorival. Ele acabou sendo chamado para o jogo contra a Argentina depois que o Gerson se lesionou e o Bruno Guimarães ficou suspenso. Caso contrário, nem pelo Dorival ele seria lembrado. Só que no meu entendimento, o fator principal que vai fazer com que o João Gomes perca espaço na seleção é a questão da concorrência. Quem são os meio-campistas que vinham sendo chamados pelo Dorival? O André, o Bruno Guimarães, o Gerson. Eu acredito que esses três vão continuar sendo convocados. Gerson e Bruno Guimarães eu enxergo como até unanimidades na seleção brasileira. Independente de quem fosse o treinador, levaria esses dois. E o André, eu acho que também tem chances de ser lembrado. Aí por que eu acho que o João Gomes não vai? Porque o Casemiro vai voltar para a seleção brasileira, é um jogador que está em alta no Manchester United e, além disso, o principal, é um homem da confiança do Ancelotti, trabalharam juntos no Real Madrid, tiveram muito sucesso. E além do Casemiro, outro nome que eu acredito que o Ancelotti vai levar para a seleção para fazer essa função ali de primeiro, segundo volante, é o Ederson, o volante da Atalanta da Itália, que além de estar muito bem na Atalanta, é um jogador que impressionou o Ancelotti nessa temporada de Real Madrid, porque o Real Madrid enfrentou a Atalanta na Champions e o Ederson teve uma baita atuação contra o time espanhol. Tanto que até em determinado momento a contratação do Ederson foi recomendada para o Real Madrid. Então podem ter certeza, se o Ancelotti queria levá-lo para o Real Madrid, tem grandes chances de levá-lo para a seleção brasileira. Então acredito que o João vai perder espaço por essa concorrência de alto nível. Casemiro, Ederson, Gerson, Bruno Guimarães e acredito que até o André vai ser levado também. Número 3. Joelinton. Mais um jogador de meio de campo que, na minha opinião, também não terá mais sequência na seleção é o Joelinton, meio-campo do Newcastle da Inglaterra. Eu coloco o Joelinton aqui numa prateleira muito parecida com a do João Gomes. Ele não deixou boa impressão na última data FIFA, tendo atuações ruins contra a Colômbia e a Argentina, e tem essa questão da concorrência. Eu duvido muito que o Ancelotti vai abrir mão de levar
Gerson e Bruno, que são unanimidades, e o Casemiro, que é da confiança dele, além do Ederson, que ele gosta, para poder levar o Joelinton, sendo que nem é um jogador que ele acompanha tanto, porque o Joelinton joga na Inglaterra. O Ancelotti, por trabalhar no Real Madrid, acompanha mais quem está na Espanha e quem está na Liga dos Campeões. Então eu realmente não acho que o Joelinton esteja num momento em que o Ancelotti vai furar barreiras e realmente levá-lo para a seleção mais uma vez. Eu acho até que tem mais chances de repente aparecer um nome do Andreas Pereira, pela função que ele faz, do que o Joelinton. Eu acho que na função do Joelinton, a seleção já está empilhando jogadores. Número 4, Estevão. Podem acreditar, o prodígio, o super craque do Palmeiras, pode ser deixado de fora dessa lista inicial. Claro que eu não concordo pela qualidade que o Estevão tem, pelo potencial que ele tem. Eu acho que é um cara que tem que estar nesse ciclo para a Copa do ano que vem. É um jogador que realmente desequilibra. Só que eu acho que, pelo menos nessa primeira lista, o Ancelotti não vai chamá-lo. E muito por essa questão que eu falei de o Ancelotti não acompanhar futebol brasileiro. Porque o Estevão pode ser um baita cara para nós, que a gente acompanha ele direto. Agora, para quem está na Europa, não é tão habitual, tão usual você ver de perto o rendimento dele. Então eu acredito que, pelos nomes que a gente tem no ataque, o Ancelotti, pelo menos nesse primeiro momento, não vai levar o Estevão. Porque pro ataque, vamos imaginar aí que nós temos 6 vagas. São 6 jogadores que dá para levar. Ele vai levar o Vini Júnior e ele vai levar o Rodrigo. Então os dois assim da ponta esquerda ele já tem. Ele vai levar o Rafinha do Barcelona, podem ter certeza. O Rafinha castigou ele nessa temporada lá nos Clássicos. E um jogador que eu acho que tem grandes chances de ele chamar para a ponta direita, que é onde o Estevão joga, é o Antony, do Betis, que é um jogador que inclusive o GE já havia divulgado que o Ancelotti havia pedido mais informações a respeito dele. E outra, o Antony tá na Espanha, tá jogando pelo Betis, então o Ancelotti está acompanhando muito mais o Antony do que o Estevão. Sem contar que ainda tem Savinho, que joga na Europa também e jogou na Espanha por um tempo no Girona. Ancelotti o acompanhou de perto também. E as outras 2 vagas seriam de centroavantes, que a gente vai falar já já. Eu acredito que o Estevão é um cara que no longo prazo o Ancelotti vai levar para a seleção, pela qualidade que ele tem, não tem como ele ficar de fora. Mas nessa primeira lista, eu acho que o Ancelotti vai priorizar jogadores que ele já conhece mais de perto. Número 5, João Pedro. Vamos falar agora de alguém que faz a camisa 9, um centroavante. João Pedro, acredito que também não terá vida longa com o treinador italiano. E muito também por conta da concorrência. Primeiro que o João Pedro já é um jogador que, no meu entendimento, não deveria ser o 9 da seleção brasileira. Eu sempre falei para vocês aqui que, no meu entender, seriam os centroavantes, os camisas 9. Pedro do Flamengo e Endrick do Real Madrid. Agora, com o Ancelotti chegando na seleção, ele vai querer colocar primeiro os jogadores que já são da confiança dele. Todo treinador faz isso. Vocês se lembram do Tite quando ele chegou na seleção? Ele levou Renato Augusto, levou Gil, levou Paulinho, levou Tyson. Todo treinador faz isso. E acho que o Ancelotti vai fazer isso também. Tanto que ele já vai trazer o Casemiro de volta. E agora pro ataque, a chance de ele convocar 2 jogadores que ele já conhece são enormes. O Endrick, que é jogador dele no Real Madrid, que ele já falou por várias vezes que só não é titular do Real, porque concorre com o Mbappé. E outro nome que eu acredito que tem grandes chances de ele levar é o Richarlison, atacante do Tottenham. Já falei por várias vezes que, no meu entender, o ciclo do Richarlison na seleção já foi. Ele foi bem quando teve chances ali para o ciclo da Copa de 2022, mas agora para a Copa de 2026 enxerga outros nomes na frente dele. Só que o Ancelotti treinou o Richarlison no passado. Eles trabalharam juntos no Everton, o Richarlison teve uma grande ascensão sendo treinado pelo Ancelotti e a relação deles é ótima. Inclusive, Richarlison é um nome que está confirmado na pré-lista. Então eu acho que a chance de esses 2 serem os centroavantes é enorme. E com isso, o João Pedro passaria a ser deixado de lado. E outro fator que também dá pra gente colocar em consideração nesse caso do João Pedro é que ele na seleção brasileira também nunca correspondeu às expectativas. Teve algumas oportunidades com o Dorival e não arrumou nada. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, desses 5 nomes que eu disse que tem grandes chances de não estarem na convocação do Ancelotti. Com quais você concorda eles serem deixados de fora e de quais você discorda, acha que eles têm que estar na lista? Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal.
E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!